No capítulo 9 de Lucas, no versículo 1, ele vai trazer uma mensagem, a história vai nos dar uma mensagem, nos dar um alerta muito interessante. Você já parou para pensar quantas vezes ou quantas pessoas se perguntam por que nós não vemos tantos milagres, tantos sinais, maravilhas e tantas outras coisas nos dias de hoje? Mesmo dentro da igreja, de pessoas fiéis, elas se perguntam sobre tudo isso. Mas eu quero te lembrar de algumas coisas muito específicas. Por exemplo, você encontra o próprio Jesus, a própria encarnação do Senhor, jejuando durante vários dias, sempre em oração. Isso era constante. Antes do início do ministério mesmo, ele tira um período e ele se afasta para o deserto para jejuar, para orar, para se consagrar. E aí nós vamos ver os discípulos do Senhor fazendo vários milagres. Inclusive eles chegando até o Senhor e falando: Senhor, nós estamos felizes porque nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos, nós fazemos isso, fazemos aquilo. O Senhor diz para ele: olha, não se alegrem com isso, se alegrem por terem os seus nomes escritos no livro da vida. A questão é, eles estavam indo e fazendo todas essas coisas, mas olha o detalhe. No capítulo 9 de Lucas, então, no versículo 1 diz assim: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. O poder e a virtude que estava na vida daqueles discípulos era pelo fato deles andarem com Jesus lado a lado e de Jesus provavelmente impor a mão sobre eles e entregar a eles poder, autoridade, virtude sobre enfermidade, sobre demônios. Tudo aquilo que eles eram e tudo aquilo que eles tinham dependiam da consagração do próprio Jesus. Quando é iniciada a época da igreja, ou a era da igreja, a época da graça mesmo, com a manifestação do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, a partir daquele momento eles sabiam que o noivo já tinha partido. Enquanto o noivo, Jesus diz isso, enquanto o noivo está com eles não precisam jejuar, orar como ele. Mas a partir do momento em que o noivo já não está mais com eles, agora eles precisam orar e jejuar. E aí eles vão vivenciar isso daí. E você vai encontrar em várias passagens bíblicas o próprio apóstolo Paulo, que nem mesmo ouviu essas coisas diretamente de Jesus. O encontro com Cristo, o encontro com Jesus foi tempos depois, foi após a morte e a ressurreição de Cristo. Então, fisicamente, ele não esteve com Cristo, ele não ouviu essas coisas como os 12 ouviram. Mas o fato é que você vai encontrar em vários versículos ele falando acerca dos dons, ele falando acerca das curas. Você vai ler no livro de Atos as curas, os milagres extraordinários. Só que você também vai ver em toda a biografia de Paulo, por vários momentos, ele falando sobre a sua consagração, sobre os jejuns, sobre as orações e tantas outras coisas. Meu irmão e minha irmã, o verdadeiro fato, é que nós não nos consagramos e nos preparamos e não buscamos ao Senhor verdadeiramente o suficiente para alcançar e viver esses tempos de milagres e de curas que tantas pessoas viveram e que tantos homens de Deus vivenciaram e presenciaram. O fato é que vivemos tempos em que não é só pelo relaxo dos homens e das mulheres de Deus, mas também pela correria do dia a dia nós não dedicamos tempo suficiente para consagrar a nossa vida ao Senhor como deveríamos. E isso é algo muito ruim e é o que nos limita. Então, quando você olhar para situações, você se lembre que muito daquilo que você pode alcançar e fazer provém muito do tanto que você se consagra ao Senhor e para vivenciar os milagres dele dentro da obra dele. Até porque os milagres que Deus faz não é para a exaltação do homem e muito menos para o seu bem-estar. Os milagres que Deus faz e ainda vai fazer é para a honra e glória dele e para que o nome dele seja exaltado. E isso sirva de lição e exemplo de que a palavra dele é fiel e verdadeira. Mas lembre-se, o noivo já não está mais conosco. É necessário que jejuemos, é necessário que oremos, é necessário que busquemos a ele com todas as nossas forças. Tenha um ótimo dia, Deus te abençoe em nome de Jesus.